Meu nome é João, tenho 71 anos, e até hoje não consigo entender como meu filho, Rodrigo, conseguiu esvaziar a vida que construímos aqui em Porto Alegre e desaparecer sem deixar vestígios sólidos. Mas, acreditem, o silêncio que ele deixou foi menos ensurdecedor do que o barulho estrondoso que uma simples carta do banco causaria apenas 30 dias depois. O vazio havia se instalado de duas formas. Primeiro, há quase 6 meses, quando Fátima, minha esposa e o motor do meu mundo, se foi. Segundo, há exatamente 1 mês e 1 semana, quando Rodrigo se mudou para outra cidade, em busca de uma oportunidade de ouro, como ele disse de forma tão breve que parecia ter lido a explicação em um panfleto. Minha rotina é rígida, quase militar. É a única forma de evitar que o apartamento na zona norte de Porto Alegre me engula. Acordo às 7h15, tomo meu café preto, escuto o noticiário da manhã e leio a primeira página do jornal. Tudo em ordem, tudo igual. Esse ritual é a minha armadura contra a solidão. Se eu manter a fachada da normalidade, o mundo não saberá que eu estou, na verdade, flutuando à deriva. Ontem, a cadeira de Fátima ainda estava lá, na cabeceira da mesa. Hoje, o lugar de Rodrigo, que vinha tomar café conosco 3 vezes por semana mesmo depois de casado, também estava vazio. Não era só o espaço físico que ele ocupou, era a promessa de barulho, o cheiro de loção pós-barba e o som da risada apressada que sumiram. A vizinhança é a minha principal plateia. Dona Lúcia, do andar de baixo, costuma me encontrar no elevador por volta das 9. Tudo bem, seu João? Rodrigo e Patrícia se adaptando bem na nova cidade? Eu sorrio, um sorriso ensaiado que não chega aos olhos. Ah, sim, Dona Lúcia, oportunidade grande. Coisa de gente jovem, não param. Era mentira. Eu não sabia se eles estavam bem. Eu não sabia qual cidade era. Eu mal sabia o nome da empresa. Rodrigo ligou apenas 2 vezes desde que partiu. Eram conversas rápidas, superficiais, repletas de estresse sobre a mudança. Ele parecia sempre em trânsito, sempre ocupado demais para descrever o apartamento novo, ou o clima do lugar, ou mesmo para me perguntar como eu estava lidando com a perda de Fátima. O silêncio do telefone, que antes tocava ao menos 1 vez por dia com a voz de Rodrigo, se tornou um peso físico. Olho para o aparelho sobre a mesa de centro, e ele parece um objeto estranho, decorativo. 4 dias depois da mudança, Patrícia, minha nora, uma moça doce, mas sempre muito controlada, apareceu no apartamento. Ela não ligou avisando, apenas surgiu, trazendo um pote de biscoitos caseiros e a mesma explicação ensaiada que Rodrigo havia usado. João, está tudo uma correria. Você não faz ideia. O Rodrigo está trabalhando 12 horas por dia. O cargo exige dedicação total. Eu a convidei para sentar, oferecendo café. Notei que ela não bebia nada. Seus olhos, que geralmente eram vivazes, pareciam ligeiramente inchados, e ela evitava meu olhar. Patrícia sempre foi o lado prático da relação de Rodrigo. Mas qual é o cargo, minha filha? Ele não me disse direito. E a cidade? Perguntei, tentando soar casual. Ela mexeu nervosamente nas mãos que estavam cruzadas sobre a saia. É na área de logística, João. Uma transportadora grande. Ele está gerenciando a filial. E a cidade é no interior de São Paulo, mas ele está super bem. Oportunidade única. É o que ele sempre sonhou. A evasão era palpável, densa como o nevoeiro que às vezes cobre o Guaíba. Interior de São Paulo é vasto, uma transportadora grande, gerenciando a filial, e, no entanto, 0 detalhes sobre o endereço ou o telefone fixo. Parecia que ela estava lendo as palavras de um roteiro. Eu senti um nó no estômago, mas, como de costume, decidi engolir a preocupação em nome da paz familiar. Eu já tinha perdido Fátima. Não podia me dar ao luxo de ter um conflito com meu único filho. Que bom, Patrícia. Fico feliz. Diga a ele para ligar quando puder respirar. Ela prometeu que ligaria e saiu apressadamente, parecendo aliviada por ter cumprido a missão de tranquilizar o velho pai, mesmo que a tranquilidade fosse uma fachada mal construída. A visita dela só serviu para confirmar o que eu já sabia. Havia algo errado. Rodrigo não era de fugir.
Mas a maneira como ele e Patrícia estavam lidando com a mudança parecia menos a empolgação de uma nova vida e mais a urgência de uma fuga precipitada. Passou-se a semana seguinte. A rotina permaneceu rígida, mas o silêncio pesava cada vez mais. Eu tentava preencher o tempo reorganizando livros ou pagando contas, e é justamente sobre as contas que tudo começa a desandar. Naquela manhã de terça-feira, o sol estava forte, e decidi que era hora de ir à caixa de correio. Geralmente só chegam cartas de propaganda ou cobranças de condomínio, mas naquele dia havia algo diferente. Algo que não era panfleto nem revista. Era um envelope grosso, papel pesado, ostentando o logotipo azul escuro de um dos maiores bancos do Brasil. Estava endereçado não a Rodrigo, mas a mim, João da Silva, e a inscrição na janela era fria e formal, anunciando o início de um processo que eu sequer sabia que existia. Senti o ar faltar nos meus pulmões enquanto meus olhos de 71 anos fixavam-se na mensagem escrita em letras miúdas, logo abaixo do meu nome: notificação de atraso e cobrança judicial de dívida. De repente, a ausência de Rodrigo deixou de ser apenas um problema emocional. Tornou-se um problema financeiro e legal, de proporções que eu só começaria a entender no momento em que abrisse o lacre. Olhei para a caixa de correio vazia, depois para a carta fechada em minhas mãos trêmulas. Eles haviam se mudado para fugir disso. E eu, em Porto Alegre, havia ficado para trás para herdar o estrago. Eu precisava ligar para o Dr. Ricardo, imediatamente. O peso daquele envelope era maior do que qualquer conta de luz ou taxa de condomínio que eu já tivesse segurado. Não era apenas papel. Era a prova de que tudo o que Rodrigo e Patrícia haviam dito era uma farsa. Eu precisava de uma âncora antes de cortar a linha e descobrir o que estava lá dentro. Dr. Ricardo atendeu no terceiro toque, com a calma profissional de quem lida com crises diariamente. Expliquei, com a voz embargada, que havia recebido uma notificação do banco endereçada a mim, relativa a uma dívida do meu filho que acabara de se mudar. Não abra, João, ele instruiu, sua voz grave ressoando no silêncio da minha sala. Traga-me o envelope. Se for uma notificação de protesto ou busca, não podemos comprometer o caso reconhecendo a correspondência sem antes entender o nexo. E combinamos de nos encontrar no dia seguinte na parte da manhã. A espera até o encontro foi uma tortura silenciosa. Tentei retomar a rotina, mas a armadura que vesti todos os dias desde a partida de Fátima parecia ter rachado. Olhei para a estante de livros, onde guardamos as lembranças mais caras. Lembrei-me dos sacrifícios. Trabalhei por 45 anos na metalúrgica. Não tirei férias por 10 anos seguidos para garantir que Rodrigo tivesse o melhor colégio e depois a faculdade particular que ele tanto almejava. Eu sempre fui um homem de pilares sólidos. Trabalho, Fátima e o futuro de Rodrigo. Agora, um dos pilares estava morto e o outro, em fuga, parecia ter dinamitado o terceiro. A desconfiança, antes um sussurro, transformou-se em uma névoa fria que subia do chão. No dia seguinte, ao descer para o elevador, percebi a primeira anomalia física. Na pilha de correspondências, havia um envelope azul, amassado, com o adesivo amarelo colado sobre o selo, indicando "Mudou-se. Destinatário ausente". Era uma conta de serviços em nome de Rodrigo, enviada para o endereço antigo dele, o apartamento que ele e Patrícia deixaram há um mês. Se a mudança era tão planejada e tão urgente, como eles não se preocuparam em notificar sequer uma empresa de serviços básicos? Peguei a conta e enfiei-a no bolso, sentindo o papel áspero sob a ponta dos dedos. Era uma negligência gritante, ou uma pressa desesperada. Tentei ligar para Rodrigo mais uma vez. Tocou 4 vezes e, como nas últimas 2 semanas, caiu na caixa postal com a voz robótica pedindo para deixar uma mensagem. Eu não deixei. O que eu diria? Que a sua oportunidade de ouro em São Paulo estava prestes a explodir na minha porta em Porto Alegre? Tentei Patrícia. Enviei uma mensagem curta. Filha, preciso falar com Rodrigo sobre uma correspondência urgente. Por favor, me ligue assim que possível. 2 horas se passaram. O aviso de visualizada apareceu no meu telefone antigo, mas nenhuma resposta.
Tentei mais 2 vezes durante a tarde. O mesmo silêncio frio. Patrícia não havia apenas fugido. Ela havia cortado a comunicação, deixando-me sozinho para lidar com o que quer que fosse. A cidade parecia conspirar com o meu humor. Uma chuva fina e persistente começou a cair sobre a zona norte. O inverno estava chegando e a umidade subia pelas paredes do meu apartamento. Eu sentia um calafrio que não vinha apenas da temperatura. Na manhã do encontro com o Dr. Ricardo, antes de sair de casa, tomei uma decisão impensada, movido pela necessidade de ver e tocar a realidade. Eu precisava ir ao antigo apartamento de Rodrigo. O prédio ficava a 10 minutos de carro do meu. Era um bloco moderno, adquirido por Rodrigo e Patrícia há 5 anos, com a ajuda de uma generosa quantia que resgatei de uma previdência privada. Parei o carro na frente e subi ao 4º andar. Bati na porta. Silêncio. Bati novamente. Mais forte. Oco. Eu tinha uma cópia da chave caso precisassem de algo em alguma emergência. Minhas mãos tremeram ao inserir a chave na fechadura. Girei e a porta rangeu, abrindo-se para um vácuo. O apartamento estava vazio de móveis, claro, mas não era a vacância esperada de quem acabou de se mudar. O ar interno era estagnado, mas o lugar era assustadoramente limpo. Não havia uma única poeira no chão de porcelanato, nem uma marca de dedo nas paredes. Os armários da cozinha estavam abertos, revelando prateleiras nuas e limpas como se nunca tivessem armazenado temperos ou louças. O cheiro não era de casa antiga, mas de produto de limpeza forte, como se tivessem tentado esterilizar o ambiente. O que me atingiu não foi a ausência de objetos, mas a ausência de vida. Passei para o quarto, onde antes havia o tapete de lã que Fátima e eu lhes havíamos dado de presente de casamento. Agora havia apenas um retângulo de piso mais claro. No canto, perto da sacada, notei algo que parecia um pedaço pequeno de papel rasgado. Aproximei-me e peguei. Era o canto de um recibo bancário, talvez um canhoto de depósito. As letras estavam borradas pela umidade, mas o que estava escrito era inconfundível. Havia um nome manuscrito à caneta sobre o número da conta. Ramiro. Eu não conhecia nenhum Ramiro. Encolhi o ombro, sentindo a profundidade da mentira. Rodrigo não apenas havia fugido de uma dívida, mas havia apagado todas as evidências de sua vida ali, deixando para trás um palco meticulosamente limpo. Ele havia fugido da cidade, deixando apenas eu, o velho pai, para segurar a nota de cobrança. Olhei para a carta do banco que estava em minha maleta. Era hora de entregá-la a Dr. Ricardo e descobrir o tamanho exato do buraco que meu filho havia cavado para nós. O silêncio do apartamento era ensurdecedor, mas eu sabia que a verdade, quando viesse, seria um estrondo. Eu dirigi até o escritório do Dr. Ricardo no centro de Porto Alegre, segurando a maleta de couro como se ela contivesse uma bomba relógio. O pedaço de recibo amassado, com o nome borrado Ramiro, parecia queimar no meu bolso. Eu estava começando a montar as peças de um quebra-cabeça sombrio, e nenhuma das imagens que surgiam me trazia conforto. O escritório do Dr. Ricardo era tradicional, com paredes forradas de madeira escura e o cheiro inconfundível de papel velho e café forte. Ele me recebeu de pé, com um aperto de mão firme, mas seus olhos azuis demonstravam uma seriedade que me alertou ainda mais. Coloquei a maleta sobre a mesa de mogno. Tirei o envelope do banco, ainda lacrado, e o desdobramento daquela conta de serviços, não paga que encontrei na minha caixa de correio. Doutor, sinto que estamos atrasados. Rodrigo sumiu e deixou este rastro. Dr. Ricardo assentiu e colocou óculos de leitura com armação fina. Ele pegou o envelope pesado do banco com a ponta dos dedos, examinou o selo e a logomarca. Certo, João. Você fez bem em não abrir. Precisamos entender a que título essa cobrança está sendo direcionada a você. Você avalizou algum empréstimo de Rodrigo recentemente? Assinou como garantidor? Eu tentei puxar a memória, vasculhando os últimos anos. Fátima sempre foi a guardiã das finanças, e desde que ela se foi, eu estava reaprendendo a mapear o que era meu, o que era dela e o que se misturava aos negócios de Rodrigo. Não, doutor, não que eu me lembre. Dei a eles a entrada do apartamento, a previdência, há 5 anos. Mas depois disso, eles estavam se virando bem
Ou assim parecia. O Dr. Ricardo puxou um abridor de cartas e rasgou o lacre do envelope com um som nítido, que pareceu ecoar na sala. Ele leu o conteúdo em silêncio por um longo minuto. Seu rosto permaneceu impassível, mas eu vi a tensão se acumular na mandíbula. Ele baixou o papel e me encarou. João, isso é sério. Não é apenas uma cobrança amigável. É uma notificação de execução de dívida. O banco está cobrando R$120 mil, um valor considerável, devido a um empréstimo pessoal com garantia imobiliária não paga. R$120 mil. O número girou na minha cabeça. Era quase o valor que eu havia dado a eles para a entrada do apartamento, uma quantia que representava meu suor de décadas. Garantia imobiliária? Mas ele deu o apartamento como garantia? Perguntei, sentindo um frio subir pela espinha. Pior, João. Ele não deu o apartamento dele. A hipoteca está registrada em nome de vocês, sua e de Fátima. Eu senti o mundo parar. O apartamento que Fátima e eu havíamos comprado 30 anos atrás, na Zona Norte, que era meu porto seguro desde a morte dela, estava listado como garantia secundária para o empréstimo de Rodrigo. Isso não é possível. Nunca assinei nada desse tipo. Fátima nunca assinaria isso sem me dizer. Minha voz estava tremendo, e eu mal conseguia respirar. Dr. Ricardo folheou os documentos anexos. João, aqui consta o registro. A data é de 4 meses atrás, quando Fátima já estava em seus últimos dias. 4 meses. A época em que Fátima estava mais frágil, dependente de cuidados constantes, a mente já nebulosa pela doença. Rodrigo vinha todos os dias, mas não era para nos confortar, era para agir. Os documentos, eles estão assinados aqui. Há 2 assinaturas, sua e de Fátima. O que nos leva à questão: o que exatamente Rodrigo fez? Dr. Ricardo ponderou, a preocupação agora evidente em sua voz. Precisamos investigar se houve falsificação ou se a assinatura foi obtida por meios coercitivos. Saí do escritório atordoado. O choque financeiro era avassalador, mas a traição era paralisante. Rodrigo não apenas tinha fugido de uma dívida, ele havia usado a doença da mãe e minha confiança para hipotecar nosso lar. Naquela noite, eu estava sentado na poltrona na sala de estar. O silêncio era um peso insuportável. Eu pensava em como Rodrigo, meu menino, aquele que eu ajudei a cada passo, podia ter feito isso. E Patrícia, com sua fachada de doçura, tinha sido cúmplice dessa fuga. O celular tocou, me tirando do torpor. Era um número desconhecido, com o DDD de Porto Alegre, mas de um prefixo que eu não reconhecia. Hesitei, mas atendi. João da Silva? A voz do outro lado era jovem, rápida e polida ao extremo, desprovida de qualquer calor humano. Sim, sou eu. Meu nome é Fábio. Sou representante da cobrança legal, atuando em nome do Banco X. Entendemos que o senhor já está a par da situação de execução de débito referente ao senhor Rodrigo da Silva. Senti um nó apertar meu pescoço. Eles já estavam agindo. A carta do banco tinha sido apenas o tiro de largada. Eu estou ciente da correspondência, mas estou em contato com meu advogado, eu disse, tentando parecer mais seguro do que estava. Fábio soltou uma risada breve, profissional, que soou mais como um assobio de desprezo. Seu advogado será útil, claro, mas precisamos esclarecer a situação. O valor em aberto, R$120 mil, está vencido há mais de 60 dias. O senhor, como garantidor principal e detentor do imóvel que serve de hipoteca, tem responsabilidade solidária. O termo responsabilidade solidária caiu como um golpe de martelo. O Rodrigo, meu filho, ele está na nova cidade, trabalhando. Ele deve resolver isso em breve. Tentei argumentar, soando patético até para mim mesmo. Com todo respeito, senhor João, não nos interessa o paradeiro do seu filho. O que nos interessa é que o pagamento da primeira parcela do acordo foi feito com um cheque sem fundos. Cheque este que foi rastreado para uma conta que não existe mais. Um cheque sem fundos. A urgência da fuga se materializou. Eles não apenas estavam fugindo, estavam deliberadamente enganando os credores. Entenda, senhor João, continuou Fábio, a voz agora mais fria do que o Guaíba em pleno inverno gaúcho.
Temos registros que o apartamento de Rodrigo foi vendido de forma rápida e atípica, por um preço ligeiramente abaixo do mercado, há apenas 3 semanas. Isso, somado ao seu desaparecimento, sugere má-fé. O apartamento de Rodrigo e Patrícia, vendido? Meu corpo ficou quente. Um calor de vergonha e fúria. Rodrigo havia me dito que o apartamento estava alugado, que eles precisavam se desfazer dele porque era longe da nova oportunidade. Mais mentiras. Fábio ditou a próxima etapa, sem emoção. O banco já está acionando o processo de leilão judicial da garantia, que, como o senhor sabe, é o imóvel da Zona Norte. O prazo legal para o seu comparecimento à audiência de conciliação expira em 10 dias úteis. Ele me deu o número do protocolo e encerrou a ligação antes que eu pudesse responder. Eu desliguei o telefone e me levantei da poltrona cambaleando. Minha visão escureceu por um instante. A armadura que eu havia vestido para suportar o luto de Fátima havia sido pulverizada. Eu não estava apenas flutuando à deriva, eu estava afundando. Corri para o banheiro, a cabeça latejando, sentindo náuseas. Olhei para meu reflexo no espelho. Um homem velho, pálido, traído. Lavei o rosto com água fria e tentei me acalmar. Foi então que, apoiando as mãos na pia, notei algo estranho no fundo do pequeno cesto de lixo. Não havia muito ali, mas sob o papel toalha molhado, havia uma embalagem vazia. Era de um medicamento que Fátima usava, um sedativo leve. Ela usava um por noite para dormir. Mas esta embalagem era nova, o tipo que se compra em farmácia com receita controlada. No rótulo, o nome dela, claro, mas a data da compra era de 2 semanas após a morte dela. Eu congelei. Quem estava usando o sedativo de Fátima? E o mais importante, quem havia comprado o remédio em seu nome? A farmácia da esquina só entregava com a apresentação da carteira de identidade. A cabeça de Rodrigo, com sua pressa desesperada e a venda do apartamento, começou a se encaixar com as mentiras de Patrícia, e agora com algo muito mais escuro e perturbador. Eu sentia que estava prestes a descobrir a verdadeira face da oportunidade de ouro de Rodrigo. E o brilho não seria de riqueza, mas de podridão. Meu filho não tinha apenas sumido. Ele havia fugido de um crime. O sedativo de Fátima. O remédio, comprado 2 semanas após ela ter partido, parecia uma chave enferrujada para uma porta que eu não queria abrir. Eu não conseguia pensar em como ou por que Rodrigo faria isso. Falsificar a identidade da mãe para comprar sedativos. Talvez Patrícia? Minha nora sabia lidar com a burocracia das receitas. O ato era tão bizarro, tão distante do problema financeiro, que introduzia uma camada de sordidez que me fez tremer. Liguei para Dr. Ricardo, mas ele já estava na primeira reunião do dia. Deixei uma mensagem curta, mencionando o recibo do remédio, mas ele retornou a ligação menos de 1 hora depois, focando no essencial. João, essa história do medicamento é perturbadora, mas não podemos desviar o foco agora. Eles estão executando a garantia imobiliária. Temos 10 dias úteis para apresentar defesa na audiência de conciliação. O resto pode esperar. A urgência do Dr. Ricardo era compreensível, mas não diminuía o calafrio que a embalagem vazia me dava. Eu estava lidando com uma fraude tripla: financeira, moral e, talvez, até identitária. Ele me instruiu a reunir tudo o que eu tivesse: documentos de hipoteca antigos, comprovantes de doação que fiz para Rodrigo, qualquer coisa que pudesse provar que o imóvel da Zona Norte era um bem familiar inalienável. O banco vai dizer que você assinou a garantia, João. Precisamos provar que a assinatura foi viciada ou forjada. A pressão agora será gigantesca. Eles vão tentar forçar um acordo rápido, ou pior, o leilão. Decidi seguir a orientação de Dr. Ricardo, mas com uma modificação. Antes de me afundar na papelada, eu precisava de uma explicação humana. Eu havia trabalhado 45 anos, pago minhas contas em dia, e nunca sequer tive um cheque devolvido. Eu não era um devedor. Naquela mesma tarde, vestindo meu melhor paletó, dirigi-me à agência principal do Banco X, no centro de Porto Alegre. O prédio era de mármore frio e luz fria. Eu esperava encontrar alguém que me tratasse com a dignidade de um cliente antigo. Encontrei apenas a frieza burocrática de quem lida com números mortos.
Fui direcionado a uma gerente de contas especializadas em recuperação de crédito, uma mulher jovem chamada Márcia, cujos olhos não demonstravam sequer um pingo de curiosidade sobre a minha história. Ela mal me olhou ao me pedir para sentar. O senhor João da Silva, referente à execução de débito de Rodrigo da Silva. Está tudo em ordem. A notificação foi enviada corretamente. Ordem. Minha casa está em risco e meu filho sumiu. Eu nunca assinei essa hipoteca, argumentei, tentando controlar a raiva que subia. Márcia abriu o computador e clicou em algumas teclas. O som alto e irritante no silêncio da sala. Os documentos de garantia, juntados 4 meses atrás, estão válidos. Seu advogado terá que tratar disso. Meu papel aqui é gerenciar o passivo. Pedi os extratos do empréstimo. Eu precisava saber onde haviam ido os R$120 mil. Ela imprimiu um resumo de forma relutante. Senhor João, o principal desse empréstimo com garantia imobiliária, o de R$120 mil, não foi primariamente para um investimento. Ele serviu para consolidar outras dívidas. Eu senti meu coração bater mais forte. Um ritmo irregular de pânico. Que dívidas? Cheque especial crônico, empréstimos rotativos e cartões de crédito. O Rodrigo vinha com uma alavancagem financeira muito agressiva nos últimos 2 anos. Ela explicou, sem mudar o tom robótico. Essa operação de 4 meses atrás foi uma tentativa tardia de evitar a falência. Ele usou o dinheiro para cobrir dívidas mais antigas que, somadas, já chegavam a quase R$30 mil. O restante, presumivelmente, foi para capital de giro ou despesas pessoais antes da mudança. R$30 mil de dívidas antigas. Não era apenas o grande golpe da hipoteca. Era um buraco cavado lentamente, metodicamente, ao longo de 2 anos. 2 anos de visitas dominicais, sorrisos forçados e promessas de prosperidade, enquanto ele secretamente drenava a vida financeira da família. Saí do banco com os papéis na mão, sentindo-me enojado. A humilhação de ser tratado como um cúmplice endividado era quase tão ruim quanto a traição em si. O sol de Porto Alegre parecia um holofote implacável, expondo minha ignorância e fragilidade. Nos dias seguintes, minha rotina desmoronou completamente. Dona Lúcia bateu à minha porta, preocupada com o fato de eu não ter aparecido para a leitura do jornal na portaria. Eu inventei uma dor nas costas, mentindo para evitar o contato. Eu tinha vergonha de expor que o filho que todos admiravam era um criminoso em fuga. Meu apartamento, meu antigo refúgio, transformou-se em um bunker sufocante, iluminado pela luz amarelada da luminária. Espalhei os documentos sobre a mesa de jantar, cobrindo o lugar onde Fátima se sentava e onde Rodrigo tinha tomado café pela última vez. Eu estava obcecado em traçar o início da decadência de Rodrigo. Se a gerente Márcia estava certa, a crise começou muito antes da doença de Fátima. Folha por folha, fui revendo extratos antigos. Havia a prova dos R$30 mil em dívidas rotativas, pequenas mordidas que se tornaram um banquete. Mas algo estava faltando. O que havia desencadeado essa espiral? Pessoas não acumulam dívidas assim por acaso. Eu cheguei a um extrato de 25 meses atrás. Um mês de outubro frio, quando tudo ainda parecia normal. Nele, uma movimentação estranha, sem nome de credor ou beneficiário claro, apenas uma sigla, TED Diversos. O valor, em negrito, era de R$10.500. Dinheiro não saiu da conta de Rodrigo e Patrícia, mas da conta que Fátima mantinha como reserva de emergência. A conta que só nós 3 tínhamos acesso. Rodrigo havia esvaziado silenciosamente a poupança da mãe. Ao lado daquele TED Diversos, manuscrito com a letra apressada de Fátima, havia uma única palavra rabiscada à caneta, provavelmente uma nota para si mesma, sobre para onde o dinheiro havia ido, ou quem havia pedido. E ali estava, na caligrafia trêmula da minha falecida esposa, a prova de que o segredo era mais antigo e que Fátima, nos seus últimos meses, talvez não estivesse apenas doente, mas desesperada. Ramiro. Apressar. O nome. O mesmo nome manuscrito, borrado, que encontrei no recibo rasgado no apartamento vazio de Rodrigo. O que meu filho havia feito afinal?
que envolvia uma dívida de mais de R$ 150 mil, uma hipoteca forjada, a fuga, o silêncio de Patrícia, a compra de sedativos no nome da mãe morta e, mais de 2 anos atrás, o misterioso Ramiro. Eu precisava encontrar esse homem. E para isso o Dr. Ricardo não bastaria. Eu precisava de ajuda para rastrear pessoas, não apenas papéis. E eu sabia exatamente quem poderia me ajudar. Mas isso significaria quebrar a última regra que me restava, envolver estranhos na minha tragédia familiar. O nome Ramiro flutuava como uma sombra entre a hipoteca fraudulenta e a compra ilegal de sedativos. Eu percebi que, para salvar meu lar e meu nome, eu precisava de mais do que o Dr. Ricardo. Ele era um excelente advogado para defender um patrimônio. Eu precisava de alguém que soubesse como caçar um fantasma. Eu precisava de um investigador. Essa conclusão me trouxe um alívio momentâneo, a sensação de que estava agindo, e não apenas reagindo. Mas o mundo real não esperaria pela minha decisão. Eu estava terminando de organizar os documentos da hipoteca, tentando encontrar alguma falha na papelada forjada, quando a campainha tocou. Eram quase 10 horas da manhã, um horário que, na minha rotina, era reservado à leitura do jornal na portaria. Minhas mãos, já trêmulas pelo café excessivo, pararam sobre o contrato de empréstimo. Olhei pelo olho mágico. Ali estava ele, Fábio, o representante de cobrança parado no meu patamar. Ele estava vestindo um terno cinza grafite, perfeitamente passado, e segurava uma pasta preta, exalando a confiança fria da burocracia do capital. Abri a porta apenas o suficiente para mostrar meu rosto sem dar-lhe passagem. Senhor João da Silva, bom dia. Pedi ao porteiro para não me anunciar, pois soube que o senhor estava ocupado com papéis. Ele disse, sem sequer um sinal de desculpas pela intrusão. Seus olhos, de um castanho opaco, pareciam avaliar a espessura das minhas paredes. Eu estou em contato com meu advogado, Dr. Ricardo. Qualquer comunicação deve ser feita através dele. Eu respondi, tentando manter a voz firme. A presença dele ali, na porta do apartamento que Fátima e eu havíamos pintado juntos, era uma invasão de privacidade que beirava a violência. Fábio soltou aquele sorriso de lábios finos que eu já conhecia do telefone. Entendo a posição do Dr. Ricardo, mas eu estou aqui para otimizar o tempo e evitar custos adicionais para o senhor. O senhor tem 10 dias, João. O banco quer resolver isso rapidamente. Ele hesitou e o silêncio se esticou. A vizinhança é um teatro, e eu sentia que Dona Lúcia, do andar de baixo, estava colada na porta, absorvendo atenção. O que o senhor quer, Fábio? Quero garantir que o senhor entenda a totalidade da exposição do seu filho, Rodrigo. A dívida de R$ 120 mil no seu imóvel da Zona Norte é apenas a ponta do iceberg que ele nos deixou. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse processar as palavras. Senti um arrepio gélido. Fábio percebeu meu desconforto e baixou o tom ligeiramente, transformando a ameaça em um aviso solene. Rodrigo, como o senhor sabe, não apenas tomou um empréstimo pessoal com garantia, mas ele também tinha um pequeno negócio. Uma empresa de fachada para consultoria, ao que parece. Essa empresa também falhou em cumprir suas obrigações. Eu não sou garantidor da empresa dele. Eu murmurei, sentindo a tontura voltar. Não da empresa, João. Mas ele precisava de um capital inicial de giro, algo em torno de R$ 70 mil, há pouco mais de 1 ano. E ele forneceu outra garantia imobiliária ao banco. Ele tirou um documento dobrado da pasta preta e o empurrou, sem tato, através da pequena abertura da porta. Eu peguei o papel, olhei para o endereço. Minhas mãos congelaram no papel frio. Era a escritura da nossa casa de férias em Tramandaí. A pequena casa na beira da praia que Fátima havia herdado dos pais e que nós havíamos reformado com as economias de 1 ano inteiro de sacrifícios. Era o lugar onde Rodrigo passou todos os verões da infância, o nosso único refúgio contra o frio de Porto Alegre. A casa de Tramandaí? Eu mal conseguia respirar. Ele usou a casa de férias da mãe? Fábio confirmou com um aceno de cabeça. Sim, o empréstimo empresarial de R$ 70 mil também está em execução, acumulando juros e multas. O valor da dívida total de Rodrigo, incluindo o principal e os encargos das 2 operações,
está agora em torno de R$ 200 mil. R$ 200 mil. Eram 2 lares. Não era mais apenas uma fraude. Era a destruição de tudo que Fátima e eu havíamos construído. Ele não apenas nos havia traído. Ele havia tentado apagar, peça por peça, as memórias concretas da nossa vida em família. A casa de Tramandaí era o lugar favorito de Fátima. "O que você quer de mim?" perguntei, sentindo-me esvaziado. "Quero que o senhor seja pragmático. O banco prefere negociar a venda amigável da garantia da Zona Norte, visto que o valor da outra dívida, a de Tramandaí, é menor e ainda podemos negociar o leilão dela. Se cooperar, podemos evitar um processo longo e humilhante." Ele estava me pedindo para entregar minha casa, meu lar atual, para salvar a casa de veraneio que era pura memória. Eu sentia a raiva subir, quente e limpa, varrendo o medo e a náusea. "Diga ao seu banco, Fábio, que o Dr. Ricardo irá responder. E diga a ele que eu não vou cooperar com a extorsão." Fechei a porta com um estrondo que ecoou pelo corredor. O som, embora pequeno, quebrou o silêncio que vinha me sufocando. Eu me apoiei na porta, sentindo meu corpo ceder. 2 casas, 2 fraudes, 2 hipotecas no meu nome e no de Fátima. Corri para a sala, peguei o telefone e liguei para Dr. Ricardo, mal conseguindo explicar a nova revelação. Ele ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da catástrofe. "João, isso muda tudo. São R$ 200 mil. Isso reforça a tese de má-fé e falsificação, mas também torna o banco muito mais agressivo. Precisamos de perícia grafotécnica nas 2 assinaturas, o mais rápido possível." Desliguei, exausto, e me joguei na poltrona. Peguei meu celular antigo e olhei a mensagem que eu havia enviado a Patrícia, a que ela havia visualizado e ignorado por dias. Eu estava prestes a bloqueá-la quando o telefone vibrou. Uma notificação de texto. Era Patrícia. Abri a mensagem com um misto de esperança e terror. O texto era curto, impessoal, quase um memorando. "João, recebi sua mensagem. Sinto muito por tudo que está acontecendo, mas eu e Rodrigo não podemos ajudar agora. Não temos acesso a dinheiro ou aos documentos que você precisa. Por favor, tente resolver isso com o advogado. Espero que fique bem. Nem sequer um 'te amo', nem uma vírgula de calor humano." A mensagem de Patrícia era o último prego no caixão da minha relação com meu filho e nora. Era a confirmação de que eles estavam juntos na fuga e na traição, distantes, frios, protegidos pela vastidão do interior de São Paulo. Ela não sentia muito por mim. Ela sentia muito por ter sido pega. Meu corpo tremeu, mas desta vez não era de medo. Era de uma determinação fria. A humilhação de ter Fábio na minha porta. A traição dupla das 2 hipotecas. O abandono frio de Patrícia. Tudo convergiu para um único ponto. Eu precisava saber quem era Ramiro e para onde meu filho havia fugido. Não para trazê-lo de volta, mas para garantir que ele pagasse por ter profanado a memória de Fátima e destruído a vida que ela me deixou. Eu não podia contar mais com a discrição familiar. Peguei o telefone e procurei o contato que me havia sido dado por um ex-colega de metalúrgica, um homem que agora tinha uma agência de investigações discretas. Eu precisaria quebrar a última regra, mas a discrição já estava morta, estraçalhada pelo terno cinza de Fábio na minha porta. Eu precisava de olhos e ouvidos que me levassem para fora de Porto Alegre. Eu precisava caçar meu filho. A decisão de procurar um investigador privado foi um ponto de inflexão. Foi o reconhecimento de que o drama familiar havia transbordado, tornando-se uma caçada. Eu não estava mais tentando proteger meu filho. Eu estava tentando proteger a mim mesmo e o legado de Fátima. O ex-colega me deu o contato de um profissional discreto. Liguei para o número, sentindo a mesma hesitação que senti ao ligar para o Dr. Ricardo. Mas desta vez, a vergonha era maior. Eu, um homem que prezava sua privacidade acima de tudo, estava prestes a contar a um estranho que meu filho era um fugitivo e um trapaceiro. O investigador pediu um adiantamento de R$ 2.000 para iniciar o rastreamento, focando nas empresas de logística em São Paulo, e principalmente no nome de Ramiro. Com a esfera legal e a esfera investigativa ativadas, o palco estava montado para a batalha, mas o inimigo não estava esperando. Ele estava na minha porta, ou melhor, no meu telefone.
A pressão de Fábio aumentou exponencialmente. As ligações começaram a vir a cada hora. Não importava se eu bloqueasse um número, ele usava outro. O telefone fixo e o celular tocavam em uníssono. O toque agudo transformou-se em um som de alarme, um gatilho para o medo e o pânico. Eu comecei a andar pela casa em silêncio absoluto, mantendo os aparelhos no mudo, ou pior, desligados. Viver sem o telefone, em meu mundo de rotina rígida, era como me amputar um membro. Certa noite, às 11h30, o fixo, que eu havia esquecido de desligar, tocou. Era Fábio. Senhor João, por que o senhor não está cooperando? Está acumulando juros e taxas de honorários advocatícios desnecessários. Queremos apenas resolver o problema do R$ 200.000. Sua voz, que deveria ser cortês, era gélida e irritantemente calma. Eu não respondi. Apenas desliguei. Mas a paz se foi. Eu passava as noites em claro, imaginando o dia em que um oficial de justiça bateria à minha porta com um mandato de despejo. A ansiedade me fazia perder o apetite. A armadura da rotina estava esfarrapada. Eu precisava ir à rua, mas me sentia como um criminoso prestes a ser reconhecido. Na quinta-feira seguinte, decidi tentar retomar um dos meus hábitos de Porto Alegre. Todas as manhãs de quinta, eu ia à tradicional padaria Progresso na Zona Sul para comprar pães e tomar um café com leite, onde encontrava velhos conhecidos. Era o último vestígio da minha vida social normal. Eu estava na fila do caixa esperando para pagar, quando senti uma presença familiarmente hostil ao meu lado. Olhei para o lado. Fábio. Ele não usava terno hoje, mas uma camisa social de marca, o que o fazia parecer casual, mas ainda assim predatório. Ele estava ali, em meu último refúgio. João, ele sussurrou alto o suficiente para que a senhora na fila atrás de mim e o atendente ouvissem. Ele não me cumprimentou, nem fingiu cortesia. O senhor não está facilitando nosso trabalho, e o banco não gosta de ter que acionar a justiça em horários incomuns. Meu rosto esquentou. Tentei ignorá-lo, colocando os pães na sacola. Fábio, no entanto, não estava ali para sussurros. Ele tirou uma folha timbrada, com o emblema do banco em marca d'água, e a estendeu para mim, desdobrando-a com um movimento seco e alto. Aqui está. A citação oficial para a audiência de conciliação referente à primeira execução de hipoteca. 10 dias úteis. E anexo, uma lista dos bens que serão penhorados na casa de Tramandaí, caso o valor do imóvel não cubra a dívida empresarial. A humilhação era física. O atendente do caixa parou de registrar. A senhora atrás de mim arqueou as sobrancelhas, e eu pude ouvir um burburinho distante de uma mesa próxima. Pior, de soslaio, vi Dona Lúcia, que estava tomando seu café habitual, virar a cabeça lentamente para ver a cena. Seu rosto não era de pena, mas de curiosidade mórbida. A reputação que construí em 71 anos, de trabalhador, honesto, pai de família, estava sendo rasgada em público, no meio de uma padaria, por um jovem de terno caro. Eu peguei o papel tentando manter as mãos firmes e o enfiei na minha jaqueta. Doutor Ricardo tratará disso. Eu consegui dizer, minha voz rouca, quase inaudível. Fábio sorriu. Espero que ele seja mais rápido do que o senhor, João. O leilão não espera. Ele se afastou, deixando-me ali sob o olhar de julgamento de toda a vizinhança. Eu mal consegui pagar a conta. Saí da padaria Progresso com o coração batendo no ouvido, sentindo a vergonha pública esmagar o pouco de dignidade que me restava. O silêncio da vizinhança, que antes era uma tela em branco para minhas mentiras, agora era um coro de cochichos e condenação. Dr. Ricardo me deu um resumo da situação. As custas processuais seriam altas, e a necessidade de perícia grafotécnica para as duas assinaturas, a da hipoteca da Zona Norte e a da casa de Tramandaí, exigiria um especialista caro. Além disso, eu precisava bancar o investigador. Eu não tinha mais dinheiro líquido. As economias estavam presas nas contas de Fátima e na previdência que eu já havia usado para Rodrigo. Naquela tarde, subi ao sótão. A caixa de metal enferrujada estava sob o forro, no lugar de sempre. Dentro, não havia joias ou ouro, mas um tesouro muito mais valioso para mim. A coleção de moedas e selos antigos que eu e Fátima havíamos construído desde o nosso noivado.
Começamos a colecionar com o intuito de termos algo para nos lembrar dos lugares que visitaríamos um dia. Nunca viajamos muito, mas os selos e moedas eram nossos pequenos pedaços de mundo. Segurei o álbum de selos na mão. As páginas estavam amareladas, o cheiro de papel antigo me trazendo lembranças vívidas de Fátima sentada ao meu lado na sala, nos domingos chuvosos de Porto Alegre, manuseando as pinças com precisão cirúrgica. Chorei em silêncio. A venda não era apenas uma transação financeira, era a liquidação de lembranças. A destruição do último elo material que me ligava ao sonho que Fátima e eu compartilhamos. No dia seguinte, fui ao centro da cidade, a uma casa de numismática. O avaliador era um homem velho, de óculos na ponta do nariz, que inspecionou os itens com a frieza de um mercador. Ele ofereceu R$ 9.500 pelo lote. Um preço justo, ele garantiu. Eu aceitei sem barganhar. Eu precisava do dinheiro para a perícia grafotécnica, para provar que a minha assinatura, e pior, a de Fátima, foram falsificadas pelo próprio filho que juramos proteger. Voltei para casa com um envelope de dinheiro pesado no bolso, sentindo-me mais leve de posse, mas infinitamente mais pesado de alma. Eu havia trocado a memória de Fátima por uma chance de lutar. Liguei para o Dr. Ricardo e depositei o dinheiro, formalizando o pedido de perícia. Em seguida, liguei para o investigador, fornecendo o adiantamento. Ele me garantiu que, com o nome Ramiro e a cidade de destino, interior de São Paulo, ele começaria a ter respostas em breve. Naquela noite, a casa estava silenciosa novamente, mas o medo havia sido substituído por uma raiva fria e resoluta. Eu era um homem que havia perdido tudo, e agora eu estava disposto a ir até o fim para descobrir a verdade. Eu estava prestes a descobrir que, no caminho de Rodrigo, havia uma rede de contatos sombrios. Eram pessoas que não estavam apenas interessadas em dinheiro, mas em algo muito mais perigoso. Enquanto eu aguardava os primeiros relatórios do investigador, uma carta chegou. Não era do banco. Era um aviso discreto de uma clínica particular em Porto Alegre, endereçada a Fátima. Abri-o, sentindo que estava invadindo algo que meu filho deveria ter resolvido antes de fugir. O aviso era sucinto. Lembramos que o valor do serviço de acolhimento e a permanência hospitalar do paciente Ramiro já está com 1 mês de atraso. O pagamento deve ser regularizado imediatamente, ou acionaremos a cobrança judicial. Ramiro, paciente, permanência hospitalar. O que meu filho havia acobertado? Eu sabia que o investigador estava prestes a me trazer a localização de Ramiro, mas agora eu tinha um endereço em Porto Alegre. E a verdade sobre o mistério da doença e da fuga de Rodrigo estava prestes a se revelar, não em São Paulo, mas aqui mesmo, na minha cidade. Eu não podia esperar. Eu tinha que ir até a clínica e encontrar Ramiro. O aviso da clínica particular pesava muito mais do que qualquer papelada do banco. Se Ramiro estava internado em Porto Alegre e meu filho estava pagando por essa internação, qual era a conexão com as dívidas e a fuga apressada para o interior de São Paulo? Liguei imediatamente para o investigador, que ainda estava na fase inicial do rastreamento. Pedi que ele colocasse a busca por empresas de logística no interior de São Paulo em pausa. Esqueça a transportadora por enquanto. O centro da nossa crise está aqui, doutor. Tem um nome e um endereço. Ramiro, internado em uma clínica particular. Descubra quem ele é, o que ele tem a ver com Rodrigo e se ele é a fonte das dívidas. Ele concordou, a mudança de foco não o surpreendendo. Os investigadores lidam com a surpresa todos os dias. Mas eu não. Eu não queria apenas esperar pelo relatório. Eu precisava ir até a clínica. Mas uma parte teimosa de mim, o pai ferido, precisava de uma última confirmação física da mentira de Rodrigo. Eu precisava provar a mim mesmo, com evidências irrefutáveis, que meu filho havia me despachado para uma pista falsa. Eu havia mentido a Dr. Ricardo que tinha me concentrado nos papéis, mas na verdade, eu estava traçando minha rota. Patrícia havia sido vaga, mas em um momento de descuido, há algumas semanas, ela mencionou um nome, uma cidade genérica do interior de São Paulo que se destacava na logística. Campinas. Eu decidi que iria a Campinas.
Não para encontrar a oportunidade de ouro, mas para provar que ela não existia. Foi uma decisão de impulso, contra todos os conselhos lógicos. Um homem de 71 anos com problemas cardíacos e R$ 200 mil em dívidas forjadas não deveria embarcar em uma viagem de 16 horas de ônibus. Mas a raiva, quente e desesperada, era meu novo combustível. Eu precisava quebrar a ilusão de controle que Rodrigo havia criado. Comprei a passagem de ônibus na rodoviária de Porto Alegre. O cheiro de diesel e fritura misturava-se ao cheiro acre da umidade gaúcha. O ônibus interestadual era lotado, o ar-condicionado falho. Escolhi um assento na janela, tentando me isolar do barulho da conversa dos outros passageiros. A viagem foi excruciante. Meu corpo, acostumado à rigidez da minha poltrona e à cama familiar, protestou a cada buraco na estrada. A dor se instalou na minha lombar e nos joelhos. Uma dor que não me permitia dormir nem relaxar. Olhei pela janela a paisagem que mudava lentamente. Os campos de arroz, as plantações de soja, as pequenas cidades que pareciam piscar e desaparecer na escuridão. Pensava em Fátima. Ela teria me proibido de fazer essa loucura. Ela teria resolvido a situação com a firmeza silenciosa que só as mães possuem. Quando finalmente chegamos à rodoviária de Campinas, o sol estava alto e o calor era pesado e úmido, diferente do frio seco de Porto Alegre. Eu cambaleei para fora do ônibus, sentindo-me envelhecido em 10 anos. Peguei um táxi. Eu tinha memorizado a informação vaga que Patrícia havia me dado. Rua dos Empreendedores, número 140, Galpão C. Eu nem sabia se o endereço era real, mas era a única âncora que eu tinha. O motorista do táxi, um jovem falante, tentou me engajar em uma conversa sobre futebol. Eu murmurei respostas curtas, observando as ruas que pareciam todas iguais, cheias de galpões cinzentos e edifícios comerciais de vidro espelhado. 20 minutos depois, o táxi parou em frente a um condomínio industrial de baixo custo. O endereço era real, mas a fachada não inspirava nada de oportunidade de ouro. Era um conjunto de galpões pré-moldados, com grades enferrujadas e pouca movimentação. É aqui, senhor. Rua dos Empreendedores, 140. Mas Galpão C está parecendo fechado. Paguei o motorista e saí do táxi sob um sol escaldante. Minha garganta estava seca e minha camisa grudava nas costas. Andei até o Galpão C. As portas de metal estavam abaixadas e o portão lateral estava trancado com uma corrente grossa e um cadeado grande e amarelo, que parecia intocado por meses. Olhei pela janela suja e empoeirada. O interior era um vácuo cavernoso e escuro. Não havia caixas, nem empilhadeiras, nem sequer um vestígio de móveis de escritório. A única coisa que havia era uma poça de água suja no centro do cimento. Eu me apoiei na grade fria, sentindo o baque da realidade. Eu não precisava de um investigador para me dizer o que estava na minha frente. A transportadora grande e a nova filial eram invenções puras. Uma fachada vazia que Rodrigo criou para me dar uma desculpa para o desaparecimento. A fuga não tinha sido apressada. Ela tinha sido metódica, planejada para me manter ocupado com uma caçada inútil, enquanto eles limpavam Porto Alegre. Fiquei ali, sob o sol forte, por talvez 10 minutos, sentindo a raiva se dissolver em uma exaustão amarga. Minha viagem, minha dor física, minha esperança desesperada de forçar um contato, tudo havia culminado em um portão trancado e um silêncio. Liguei para o investigador imediatamente, usando o celular que eu havia carregado por 16 horas. Sou eu, João, estou em Campinas. O endereço é falso. Era uma pista fria, abandone a busca aqui, volte a focar no que é real. Ramiro, a clínica em Porto Alegre. Sua voz profissional e concisa respondeu. Certo, João. De fato, já temos o primeiro relatório sobre Ramiro. É exatamente o que eu temia. Ele não é um credor. Ele era o sócio majoritário da empresa de fachada de Rodrigo. Meu estômago se revirou com a revelação. Sócio majoritário. Não um agiota ou um fornecedor, mas alguém diretamente ligado à fraude empresarial. O que aconteceu com ele? Perguntei, sentindo um arrepio apesar do calor. Pelos registros, ele sofreu um grave acidente de trânsito há cerca de 3 meses,
Um pouco antes da sua esposa falecer, está em coma induzido. Rodrigo estava bancando a clínica, mas abandonou o pagamento há um mês. A peça-chave estava ali. O acidente de Ramiro, que o deixou incapaz de falar ou testemunhar, havia coincidido com o período em que Rodrigo e Patrícia começaram a armar a hipoteca forjada e a fuga. Rodrigo não apenas estava fugindo de credores, ele estava fugindo da responsabilidade pelo que aconteceu com Ramiro, e talvez do próprio Ramiro. Eu tive que me forçar a voltar para a rodoviária. A viagem de volta para Porto Alegre foi ainda mais longa e miserável. Eu não conseguia fechar os olhos. O cansaço era insuportável, mas a verdade me mantinha acordado. Rodrigo era um mentiroso, um ladrão e talvez um irresponsável com a vida de um sócio. Ele havia me mandado para longe, para Campinas, para que eu não encontrasse Ramiro, que estava a apenas 15 minutos do meu apartamento na Zona Norte. Cheguei em Porto Alegre no meio da madrugada, exausto e sujo. Minha armadura de rotina não existia mais. Eu era um homem velho e desfeito, mas agora eu tinha um propósito claro. No meu apartamento, a mensagem de Patrícia, seca e sem remorso, ainda estava na tela. Eu a li novamente. Não podemos ajudar agora. Por favor, tente resolver isso com o advogado. Eles haviam me enviado para uma caçada inútil, garantindo que eu estivesse longe de Porto Alegre no momento crucial. Eu estava quase certo de que, enquanto eu estava no ônibus, Patrícia ou o próprio Rodrigo poderia ter feito uma última visita ao apartamento. Eu tinha que agir rápido. A audiência de conciliação estava se aproximando e a perícia grafotécnica estava em andamento. Mas o Dr. Ricardo precisava de mais do que papéis. Ele precisava de um motivo para a fraude. E esse motivo estava na clínica, esperando silenciosamente. Eu tomei um banho rápido, vesti roupas limpas e, sem sequer tomar café, peguei a mala. Não para fugir, mas para a batalha. O sol estava nascendo sobre o Guaíba, pintando o céu de um rosa alaranjado que parecia uma ofensa à minha miséria. Eu precisava ir à clínica São Lucas. Eu ia descobrir quem era Ramiro e o que a morte de Fátima, a hipoteca das casas, o sedativo e a fuga de Rodrigo tinham a ver com ele. E eu não iria com o Dr. Ricardo. Eu iria sozinho. Eu precisava de uma conversa, e eu sabia que uma clínica particular, com seu foco na discrição e no dinheiro, seria o melhor lugar para puxar a ponta do fio que me levaria à verdade. Cheguei em Porto Alegre no meio da madrugada, exausto e sujo. Minha armadura de rotina não existia mais. Eu era um homem velho e desfeito, mas agora eu tinha um propósito claro. O sol estava nascendo sobre o Guaíba, pintando o céu de um rosa alaranjado que parecia uma ofensa à minha miséria. Eu precisava ir à clínica São Lucas. Eu ia descobrir quem era Ramiro e o que a morte de Fátima, a hipoteca das casas, o sedativo e a fuga de Rodrigo tinham a ver com ele. Eu tomei um banho rápido, vesti roupas limpas e, sem sequer tomar café, peguei a mala. Não para fugir, mas para a batalha. Eu precisava de respostas, e eu sabia que uma clínica particular, com seu foco na discrição e no dinheiro, seria o melhor lugar para puxar a ponta do fio que me levaria à verdade. Mas enquanto eu fechava a porta do meu apartamento na Zona Norte, algo me puxou para trás. A raiva era um monstro faminto, e eu precisava alimentar a sede de justiça antes de seguir a pista de Ramiro. Eu precisava confrontar a cúmplice que havia me olhado nos olhos e me mandado para a direção errada. Patrícia. Eu dirigi até o prédio dela. 15 minutos depois, parei o carro. A mesma sensação de vácuo me engolindo. Desta vez, porém, não subi ao quarto andar com a chave. Eu precisava ver se a mentira da mudança ainda estava sendo mantida. E a providência, ou talvez a crueldade do destino, me atendeu. Patrícia estava saindo do elevador social, arrastando uma mala de rodinhas que parecia leve. Ela estava vestida com roupas de viagem, o cabelo preso em um coque apressado. Ela parou bruscamente quando me viu, o choque congelando o sorriso ensaiado que ela estava prestes a dar. "João, o que faz aqui?" Sua voz era um guincho agudo, traindo a compostura habitual. Eu caminhei lentamente até ela,
sentindo a dor da viagem de ônibus se dissolver na adrenalina da fúria. Coloquei as mãos nos bolsos, tentando parecer calmo, mas o tremor nos meus joelhos me denunciava. Eu estava em Campinas, Patrícia. Fui visitar a oportunidade de ouro de Rodrigo, eu disse, a voz baixa e controlada. Seus olhos, que antes eram evasivos, agora se arregalaram. Ela largou a alça da mala, que tombou no chão de mármore frio do saguão. Eu não sei do que você está falando, João. Eu mandei mensagem dizendo que não podíamos ajudar. Ela tentou dizer, mas as palavras eram frágeis. Eu me inclinei sobre ela, a distância física me dando uma sensação de poder que eu não sentia desde que Fátima havia partido. O galpão C está trancado, Patrícia. A transportadora grande é uma poça de água suja. A filial está vazia. Eu gastei dias e dinheiro que eu não tinha para provar que meu filho me mandou para uma pista falsa, enquanto ele estava destruindo tudo que eu e Fátima construímos. Eu quero a verdade. Agora. O rosto dela desabou. A fachada de Nora doce, a máscara de moça controlada, derreteu-se em pânico e culpa. Ela começou a chorar, um choro silencioso, molhando o rosto sem fazer barulho. Foi o Rodrigo. Não fui eu, João. Ele me obrigou. Ela sussurrou, olhando em volta, temendo ser ouvida. Eu senti uma repulsa física. Ele obrigou você a visualizar minhas mensagens e me ignorar enquanto o banco estava hipotecando minha casa. Ele obrigou você a mentir sobre a cidade? Ela assentiu freneticamente, as lágrimas escorrendo. Ele estava desesperado. A dívida não era só a de vocês. Tinha muita coisa envolvida. Ele jurou que ia resolver, que ia vender o apartamento dele e que o dinheiro seria suficiente para pagar o empréstimo de R$120 mil antes que vocês soubessem. Eu cruzei os braços. Mas ele não fez isso. Ele usou o dinheiro e fugiu, hipotecando também a casa de Tramandaí, Patrícia. R$200 mil de dívidas. Você sabia da casa de Tramandaí? Ela hesitou, mordendo o lábio até que ficasse branco. Sim, ele disse que era a única forma de conseguir o empréstimo empresarial de R$70 mil para Ramiro. Ele me fez assinar os papéis. Minha visão escureceu. A falsificação das assinaturas era a tese do Dr. Ricardo. Mas agora, eu tinha uma confissão. Rodrigo não havia apenas forjado minha assinatura, e a de Fátima no contrato do imóvel na Zona Norte. Ele havia aliciado Patrícia, sua esposa, a cometer fraude na hipoteca de Tramandaí. E Ramiro? Perguntei, sentindo a palavra dura e pesada na minha boca. Quem é esse homem que está em coma numa clínica de Porto Alegre? E por que o dinheiro da emergência da Fátima foi para ele há 2 anos? Patrícia balançou a cabeça vigorosamente, limpando o rosto com as costas da mão. Ramiro. Ele era o sócio, João. Um sócio que investia muito em um esquema de criptomoedas que o Rodrigo montou. Rodrigo estava usando a empresa de consultoria como fachada para lavar o dinheiro que Ramiro conseguia. Eles estavam ganhando muito. Por isso o Rodrigo estava tão confiante. Mas depois o mercado quebrou e Ramiro ficou com raiva, exigindo o dinheiro de volta. O acidente foi 1 mês antes da Fátima. Foi ele quem estava pressionando o Rodrigo. Foi por isso que o Rodrigo começou a pegar empréstimos para cobrir os rombos e pagar Ramiro. O sedativo no lixo, a compra na identidade de Fátima, o desespero da fuga. Tudo começou a fazer um sentido cruel. E onde ele está agora, Patrícia? Diga-me a verdade. Ele abandonou você também? Patrícia olhou para o chão, derrotada. Eu não sei, João. De verdade. Eu vim a Porto Alegre para pegar essas últimas coisas. Ele me deixou em uma pensão em São Paulo, me deu dinheiro para a passagem e disse para eu não ligar, para eu sumir por um tempo, até ele resolver. Mas faz 5 dias que ele não atende o telefone. Eu estou com medo. O terror nos olhos dela era genuíno, mas não era o suficiente para apagar a cumplicidade. Ela estava mais preocupada em se proteger de mim do que em me ajudar a salvar meu lar. Você não está com medo de mim, Patrícia, eu disse, minha voz voltando a ser um sussurro perigoso. Você está com medo do que Rodrigo fez. Diga-lhe, quando o encontrar, que eu não serei a vítima dele. E diga a ele que eu sei quem é Ramiro e que irei encontrá-lo. Eu a deixei ali, chorando sobre a mala no saguão. A nora que eu amei e que me traiu com a mesma facilidade que meu filho.
A solidão me atingiu com a força de um soco. Eu não tinha mais família. Eu tinha apenas 2 inimigos, um em fuga e uma ex-cúmplice abandonada. Dirigi de volta para casa sentindo que precisava de horas de sono, mas a mente estava elétrica. Eu liguei para o Dr. Ricardo no carro. Ele ouviu o relato da confissão de Patrícia em silêncio sepulcral. A confissão dela, João, é ouro. Isso confirma a fraude de ambas as hipotecas e a pressão dos credores. A tese de coação e má-fé se fortalece. A perícia grafotécnica terá um peso muito maior agora. Cheguei em casa e, exausto, me joguei na poltrona. O interfone tocou imediatamente. O porteiro anunciava a chegada de uma encomenda urgente. Desci. Era um mensageiro. Ele me entregou um envelope grande, selado, com o logotipo do Banco X. Eu não precisava abrir para saber o que era, mas Fábio, que claramente estava monitorando a entrega, decidiu que precisava ter a última palavra. Meu celular tocou. Era ele. Vejo que o senhor recebeu nossa correspondência final, João. É a citação oficial e a data marcada. Daqui a 10 dias úteis, o leilão do imóvel da Zona Norte será formalmente aberto, salvo se o senhor quitar R$200 mil. A cooperação de sua nora nos permitiu fechar o ciclo mais rápido. Agora, o banco tem todas as garantias de que seu filho agiu de má-fé, e o senhor é o responsável solidário que restou. Pense bem antes de procurar Ramiro, João. Seu filho não fugiu apenas do banco. Ele desligou. A ameaça era clara. Rodrigo estava fugindo de algo mais perigoso do que a justiça. Eu subi as escadas, segurando o envelope com o aviso final do leilão. Minhas 2 casas estavam a 10 dias de serem perdidas, mas eu não estava mais desesperado. Eu estava em guerra. Fui para a garagem, entrei no carro novamente. Eu havia perdido meu filho, Patrícia, e meu dinheiro. Eu não perderia Fátima. Eu dirigi em direção à Clínica São Lucas. Eu ia ver Ramiro e entender o que Rodrigo havia feito de tão terrível que o fez hipotecar a memória de sua mãe. Se Ramiro não podia falar, eu faria com que alguém na clínica falasse. A verdade não estava mais em São Paulo, nem nos papéis do banco. Ela estava em um quarto silencioso em Porto Alegre. E eu estava a caminho. Eu dirigi em direção à Clínica São Lucas, mas parei o carro 3 quadras depois de deixar Patrícia chorando sobre sua mala. A confissão dela, embora um alívio temporário para o Dr. Ricardo, me deixou enjoado. Ela era a prova de que eu estava lutando contra 2 inimigos, não um. Apesar da urgência de Ramiro e do leilão em 10 dias úteis, a fúria exigia um desfecho mais pessoal. Eu precisava ouvir a voz dele, não para perdoá-lo, mas para enterrar de vez a ilusão de que meu filho existia. Peguei o celular e liguei de volta para Patrícia. Desta vez no modo viva voz, a voz dura como granito. Eu sei que você mentiu para mim sobre a localização, Patrícia, mas você acabou de me dar o suficiente para me livrar de R$200 mil em dívidas. Agora você vai me dar o número dele. Qualquer número. E se cair na caixa postal, você será a próxima pessoa que eu entrego ao Dr. Ricardo. Houve um soluço fraco do outro lado da linha. A ameaça funcionou. O terror da cumplicidade superou o medo de trair o marido. Ele usa um aplicativo criptografado, ela murmurou, a voz mal audível. Ele só responde a uma conta antiga de e-mail que ele abriu quando estava na faculdade. Eu mando o endereço por mensagem, mas ele não vai responder, João. Ele está fugindo de muita gente. Eu confirmei o endereço, um emaranhado de números e letras sem sentido. Desliguei e dirigi até um posto de gasolina 24 horas. Estacionei sob a luz forte de vapor de sódio, que fazia meu rosto parecer doentio. Com as mãos ainda tremendo, abri a caixa de e-mails antigos. Redigi uma mensagem curta, direta, sem raiva aparente, mas perfurada pela dor. Rodrigo, o banco abriu o processo de leilão da casa da Zona Norte e de Tramandaí. O Dr. Ricardo tem a confissão de Patrícia sobre a fraude nas assinaturas. Você tem 5 minutos para me ligar, ou eu darei esse endereço de e-mail ao investigador. Enviei a mensagem e bloqueei a tela do telefone, colocando-o no console. O ar no carro estava pesado e viciado. Olhei para o relógio digital, 2h47 da manhã. Sentei ali, envelhecendo, contando cada respiração.
4 minutos e meio se passaram. Eu já estava ligando o carro para ir para a clínica quando o telefone vibrou, estrondoso no silêncio da noite. O número era um mistério, um prefixo internacional que eu não reconhecia, embora os números fossem curtos. Eu atendi no primeiro toque, engolindo a bile na garganta. Alô? A voz do outro lado era dele. Não era o timbre caloroso do meu filho, mas uma versão oca e apressada, como se estivesse sempre falando de uma sala de espera. Pai, por que você me ligou nesse e-mail? Eu disse para não me procurar. A ausência de qualquer pergunta sobre o meu bem-estar, sobre a saúde de meu coração ou sobre o peso da minha solidão, atingiu-me como um tapa na face. Eu não estou te procurando, Rodrigo. Respondi, forçando a calma. O banco está, e Patrícia também não estava te procurando? Eu a encontrei no saguão com a mala. Ela me contou sobre as hipotecas forjadas, as duas. Ela me contou sobre a lavagem de dinheiro com Ramiro, o sócio em coma que você abandonou para morrer na clínica. Eu quero saber onde você está e como você assinou meu nome em 2 imóveis que eram o futuro de Fátima. Houve um silêncio longo, cheio de estática e ruídos de fundo que pareciam uma rua movimentada em algum lugar distante. Ele estava processando a catástrofe que eu acabara de despejar sobre ele. Quando Rodrigo falou, ele não soou arrependido, mas irritado, como se eu fosse um obstáculo inconveniente na sua rota de fuga. A Patrícia sempre foi fraca. Ela não entende de negócios, pai. E eu não falsifiquei sua assinatura. Eu usei os documentos que você já tinha me dado autoridade para usar. Eu soltei uma risada seca e sem alegria. Você me enganou para assinar papéis que permitiam o acesso à nossa casa, Rodrigo. E Fátima estava doente, quase inconsciente. Você usou a morte da sua mãe como cobertura para um golpe, seu verme. Ele elevou a voz, claramente tentando dominar a conversa com a arrogância que eu nunca soubera que ele possuía. Eu não usei ninguém. Eu precisei do dinheiro. Eu tinha um negócio de R$200 mil que estava prestes a decolar, pai. Eu precisava de capital de giro, e Ramiro se acidentou na pior hora. Tive que cobrir a parte dele para que o esquema não caísse. Você e Fátima nunca entenderiam a ambição, a necessidade de correr riscos para ter o que eu sempre quis. Vocês sempre viveram na mediocridade dessa zona norte. A palavra mediocridade ricocheteou no meu cérebro. 45 anos na metalúrgica. Não tirar férias por 10 anos. Tudo para dar a ele a vida que ele agora cuspia. A mediocridade pagou sua faculdade particular e a entrada do apartamento que você vendeu por baixo do preço. Eu contrapus, sentindo a dor física da traição. E a casa de Tramandaí era a herança de Fátima, o único lugar onde ela se sentia em paz. Você a hipotecou para pagar a dívida de um sócio criminoso. Era só patrimônio, pai. Papel velho. Eu precisava me libertar de Porto Alegre, de você, de tudo que me prendia àquela rotina sufocante. Ele rebateu sem um pingo de remorso. Eu estou trabalhando, estou longe. Não vou voltar. Deixe o advogado lidar com o banco, venda as casas, pague a dívida e viva a sua vida. A frieza era total. Meu filho não estava apenas distante. Ele havia se transformado em um estranho cruel, obcecado pela ganância. O silêncio da Fátima havia sido o primeiro golpe. A voz dele era o segundo. Seu nome está ligado a crimes financeiros, Rodrigo. Você forjou a assinatura da sua mãe morta para comprar sedativos, e eu encontrei o recibo. Você comprou o remédio em nome dela? Patrícia me disse que foi para acalmar Ramiro, talvez. Ou para você mesmo. Você está fugindo de algo mais do que o banco. Você está fugindo de um crime mais sujo do que o dinheiro. A linha ficou tensa. A voz de Rodrigo baixou drasticamente, o tom de arrogância sumindo, substituído por um medo palpável. Não se meta com Ramiro, pai. Esqueça o que a Patrícia disse. Você não entende as pessoas com quem ele estava envolvido. Pague o banco e me esqueça. É a única forma de você ficar seguro. Não procure mais nada. Eu não ligo. Eu não posso ajudar. Adeus. O clique final da linha cortada foi mais alto do que qualquer grito. A ligação durou menos de 3 minutos, mas foi o suficiente para destroçar o último vestígio da minha paternidade. Sentei no carro, as mãos no volante, respirando devagar. Ele havia me escolhido por último. O dinheiro, a ambição, a fuga,
Tudo vinha antes do meu luto, da minha segurança, do meu lar. Eu não tinha mais um filho. Eu tinha um antagonista principal, um fugitivo covarde que usava a distância para me ameaçar. Liguei o carro. A exaustão cedeu espaço a uma fúria gélida, mais controlada e perigosa. O medo de Rodrigo era uma pista. Ele não estava apenas fugindo do banco, mas de algo que Ramiro representava. Não havia mais tempo para pausas. O leilão de meus 2 lares estava marcado. O doutor Ricardo precisava da perícia e de uma tese sólida, mas eu precisava da verdade. A verdade estava na Clínica São Lucas. Liguei para o investigador para relatar a ameaça velada de Rodrigo. Ele ficou preocupado. João, seu filho está ligado a algo pesado. O acidente de Ramiro não foi apenas um acaso. Pessoas perigosas não perdoam perdas de R$200 mil. Tome cuidado na clínica. Eu dirigi para fora do posto, o sol começando a aparecer no horizonte. A luz da manhã não trazia conforto, apenas a clareza brutal da situação. A Clínica São Lucas ficava na parte mais chique de Porto Alegre, um bastião de discrição e riqueza. Eu precisava de uma história. Precisava descobrir se Ramiro estava vivo o suficiente para me salvar de meu próprio filho. Eu estava a ponto de invadir a intimidade de um homem em coma, e isso me parecia a única atitude moral que me restava. O fim estava próximo, e eu não recuaria. Eu dirigi em direção à Clínica São Lucas, mas parei o carro 3 quadras depois de deixar Patrícia chorando sobre sua mala. A confissão dela, embora um alívio temporário para o Dr. Ricardo, me deixou enjoado. Ela era a prova de que eu estava lutando contra 2 inimigos, não um. Apesar da urgência de Ramiro e do leilão em 10 dias úteis, a fúria exigia um desfecho mais pessoal. Eu precisava ouvir a voz dele, não para perdoá-lo, mas para enterrar de vez a ilusão de que meu filho existia. Peguei o celular e liguei de volta para Patrícia, desta vez no modo viva voz, a voz dura como granito. Eu sei que você mentiu para mim sobre a localização, Patrícia, mas você acabou de me dar o suficiente para me livrar de R$200 mil em dívidas. Agora você vai me dar o número dele, qualquer número. E se cair na caixa postal, você será a próxima pessoa que eu entrego ao Dr. Ricardo. Houve um soluço fraco do outro lado da linha. A ameaça funcionou. O terror da cumplicidade superou o medo de trair o marido. Ele usa um aplicativo criptografado. Ela murmurou, a voz mal audível. Ele só responde a uma conta antiga de e-mail que ele abriu quando estava na faculdade. Eu mando o endereço por mensagem, mas ele não vai responder, João. Ele está fugindo de muita gente. Eu confirmei o endereço, um emaranhado de números e letras sem sentido. Desliguei e dirigi até um posto de gasolina 24 horas. Estacionei sob a luz forte de vapor de sódio, que fazia meu rosto parecer doentio. Com as mãos ainda tremendo, abri a caixa de e-mails antigos. Redigi uma mensagem curta, direta, sem raiva aparente, mas perfurada pela dor. Rodrigo, o banco abriu o processo de leilão da casa da Zona Norte e de Tramandaí. O Dr. Ricardo tem a confissão de Patrícia sobre a fraude nas assinaturas. Você tem 5 minutos para me ligar, ou eu darei esse endereço de e-mail ao investigador. Enviei a mensagem e bloqueei a tela do telefone colocando-o no console. O ar no carro estava pesado e viciado. Olhei para o relógio digital. 2h47 da manhã. Sentei ali, envelhecendo, contando cada respiração. 4 minutos e meio se passaram. Eu já estava ligando o carro para ir para a clínica quando o telefone vibrou, estrondoso no silêncio da noite. O número era um mistério, um prefixo internacional que eu não reconhecia, embora os números fossem curtos. Eu atendi no primeiro toque, engolindo a bile na garganta. Alô? A voz do outro lado era dele. Não era o timbre caloroso do meu filho, mas uma versão oca e apressada, como se estivesse sempre falando de uma sala de espera. Pai, por que você me ligou nesse e-mail? Eu disse para não me procurar. A ausência de qualquer pergunta sobre o meu bem-estar, sobre a saúde de meu coração ou sobre o peso da minha solidão, atingiu-me como um tapa na face. Eu não estou te procurando, Rodrigo. Respondi, forçando a calma. O banco está. E Patrícia também não estava te procurando?
Eu a encontrei no saguão, com a mala. Ela me contou sobre as hipotecas forjadas, as duas. Ela me contou sobre a lavagem de dinheiro com Ramiro, o sócio em coma que você abandonou para morrer na clínica. Eu quero saber onde você está e como você assinou meu nome em 2 imóveis que eram o futuro de Fátima. Houve um silêncio longo, cheio de estática e ruídos de fundo, que pareciam uma rua movimentada em algum lugar distante. Ele estava processando a catástrofe que eu acabara de despejar sobre ele. Quando Rodrigo falou, ele não soou arrependido, mas irritado, como se eu fosse um obstáculo inconveniente na sua rota de fuga. A Patrícia sempre foi fraca. Ela não entende de negócios, pai. E eu não falsifiquei sua assinatura. Eu usei os documentos que você já tinha me dado autoridade para usar. Eu soltei uma risada seca e sem alegria. Você me enganou para assinar papéis que permitiam o acesso à nossa casa, Rodrigo. E Fátima estava doente, quase inconsciente. Você usou a morte da sua mãe como cobertura para um golpe, seu verme. Ele elevou a voz, claramente tentando dominar a conversa com a arrogância que eu nunca soubera que ele possuía. Eu não usei ninguém. Eu precisei do dinheiro. Eu tinha um negócio de R$200 mil que estava prestes a decolar, pai. Eu precisava de capital de giro. E Ramiro se acidentou na pior hora. Tive que cobrir a parte dele para que o esquema não caísse. Você e Fátima nunca entenderiam a ambição, a necessidade de correr riscos para ter o que eu sempre quis. Vocês sempre viveram na mediocridade dessa zona norte. A palavra mediocridade ricocheteou no meu cérebro. 45 anos na metalúrgica. Não tirar férias por 10 anos. Tudo para dar a ele a vida que ele agora cuspia. A mediocridade pagou sua faculdade particular e a entrada do apartamento que você vendeu por baixo do preço. Eu contrapus, sentindo a dor física da traição. E a casa de Tramandaí era a herança de Fátima, o único lugar onde ela se sentia em paz. Você a hipotecou para pagar a dívida de um sócio criminoso. Era só patrimônio, pai. Papel velho. Eu precisava me libertar de Porto Alegre, de você, de tudo que me prendia àquela rotina sufocante. Ele rebateu sem um pingo de remorso. Eu estou trabalhando, estou longe. Não vou voltar. Deixe o advogado lidar com o banco. Venda as casas, pague a dívida e viva a sua vida. A frieza era total. Meu filho não estava apenas distante. Ele havia se transformado em um estranho cruel, obcecado pela ganância. O silêncio da Fátima havia sido o primeiro golpe. A voz dele era o segundo. Seu nome está ligado a crimes financeiros, Rodrigo. Você forjou a assinatura da sua mãe morta para comprar sedativos, e eu encontrei o recibo. Você comprou o remédio em nome dela? Patrícia me disse que foi para acalmar Ramiro, talvez. Ou para você mesmo. Você está fugindo de algo mais do que o banco. Você está fugindo de um crime mais sujo do que o dinheiro. A linha ficou tensa. A voz de Rodrigo baixou drasticamente, o tom de arrogância sumindo, substituído por um medo palpável. Não se meta com Ramiro, pai. Esqueça o que a Patrícia disse. Você não entende as pessoas com quem ele estava envolvido. Pague o banco e me esqueça. É a única forma de você ficar seguro. Não procure mais nada. Eu não ligo. Eu não posso ajudar. Adeus. O clique final da linha cortada foi mais alto do que qualquer grito. A ligação durou menos de 3 minutos, mas foi o suficiente para destroçar o último vestígio da minha paternidade. Sentei no carro, as mãos no volante, respirando devagar. Ele havia me escolhido por último. O dinheiro, a ambição, a fuga, tudo vinha antes do meu luto, da minha segurança, do meu lar. Eu não tinha mais um filho. Eu tinha um antagonista principal, um fugitivo covarde que usava a distância para me ameaçar. Liguei o carro. A exaustão cedeu espaço a uma fúria gélida, mais controlada e perigosa. O medo de Rodrigo era uma pista. Ele não estava apenas fugindo do banco, mas de algo que Ramiro representava. Não havia mais tempo para pausas. O leilão de meus 2 lares estava marcado para os próximos 10 dias úteis. O Dr. Ricardo precisava da perícia e de uma tese sólida, mas eu precisava de tempo. Liguei para o Dr. Ricardo e relatei a conversa com Rodrigo e a ameaça velada sobre Ramiro. A conversa com Rodrigo é devastadora, João, mas nos dá uma janela de estratégia.
O banco está sob pressão para limpar o passivo antes do fechamento do trimestre. Eles não querem brigar na justiça contra a fraude de assinaturas. Vamos usar a confissão de Patrícia e a ameaça de ir a público com a história de Ramiro como alavanca. Mas precisamos dar um sinal de boa-fé para comprar tempo. Comprar tempo. O preço era o último vestígio de Fátima que eu havia vendido. Os R$ 9.500, da coleção de selos e moedas. O encontro foi marcado para a manhã seguinte, no escritório do Dr. Ricardo. Lá, Fábio nos aguardava, sentado em uma cadeira de couro, impassível. Ele não estava sozinho. Um assistente de cabelos oleosos registrava tudo em um tablet. Senhor João, fico feliz que tenhamos chegado a um momento de pragmatismo. Fábio começou, sem se levantar. Estamos aqui para suspender o processo de execução da hipoteca da Zona Norte. Interveio o Dr. Ricardo, a voz firme. Temos evidências de fraude maciça nas assinaturas e a confissão de cúmplice sobre a origem criminosa do capital. Seu banco prefere um processo midiático ou um acordo razoável de tempo? Fábio arqueou uma sobrancelha, ignorando a provocação. O processo de execução segue o curso legal, doutor. Mas se o senhor João apresentar um pagamento substancial, podemos renegociar o prazo da audiência inicial. Eu tirei o envelope do bolso interno da jaqueta. Ele continha os R$ 9.500. Era todo o capital de emergência que eu tinha. Eu o empurrei sobre a mesa. Este valor é um pagamento pela dívida empresarial de Tramandaí, que tem o valor de R$ 70.000. Eu quero um compromisso formal de que vocês adiem a execução desse imóvel, eu disse, sentindo a língua seca ao pronunciar o valor. Fábio pegou o envelope, o manuseando com um desinteresse profissional, como se estivesse recebendo papel velho. Ele nem sequer contou o dinheiro. R$ 9.500 representam apenas 4,5% da dívida total, João. Não suspende a execução, mas sim podemos formalizar o recebimento deste valor como amortização da dívida de R$ 70.000, referente à hipoteca de Tramandaí. Isso nos permite, por cortesia, estender o prazo da audiência de conciliação para 25 dias. Tempo suficiente para que sua perícia grafotécnica se materialize. 25 dias. Eu havia comprado 15 dias extras, ao custo do último tesouro de Fátima. Dr. Ricardo assentiu rigidamente. Eu assinei os papéis, formalizando a entrega dos R$ 9.500. Ao ver minha assinatura ao lado do logo frio do Banco X, senti o peso da humilhação final. Eu havia dilapidado as memórias de Fátima para ganhar algumas semanas. Fábio se levantou finalmente, estendendo a mão para o Dr. Ricardo. Sua cooperação é apreciada, João. Agora o foco da cobrança será puramente legal. Recomendamos veementemente que o senhor se concentre na perícia e deixe de lado investigações paralelas sobre o paradeiro de Rodrigo ou Ramiro. Não queremos que o senhor se envolva em complicações adicionais. O aviso foi claro. O banco não era o único predador que procurava meu filho, e o meu envolvimento na busca por Ramiro poderia ser perigoso. Saí do escritório do Dr. Ricardo com a sensação de ter perdido uma batalha, mas de ter sobrevivido à guerra. Eu estava sem dinheiro, mas com um prazo estendido. A perícia começa amanhã, João, com a sua e a de Fátima. Dr. Ricardo me garantiu. Agora você tem 25 dias para fazer o que precisa. Vai encontrar Ramiro. Precisamos provar o esquema criminoso dele e de Rodrigo. Eu concordei. O meu último escudo, os R$ 9.500, havia sumido, mas minha determinação havia endurecido. Eu estava livre das cobranças urgentes, mas não do perigo. Dirigi para a Clínica São Lucas. O sol de Porto Alegre brilhava forte, mas o calor não me alcançava. Eu tinha uma nova missão: invadir o quarto do sócio em coma de Rodrigo e entender a verdade por trás da mediocridade que meu filho tanto desprezou. Eu estava prestes a descobrir que a traição ia muito além de dinheiro. Eu estava prestes a descobrir o que Rodrigo realmente havia feito na noite do acidente de Ramiro, e por que ele estava tão apavorado com o nome do homem que estava em coma. Eu dirigi para fora do escritório do Dr. Ricardo. Eu tinha 25 dias. 25 dias de sobrevida comprados com o último vestígio material do meu amor por Fátima.
A humilhação estava superada pela clareza. Eu estava em guerra, e meu inimigo era meu próprio filho, um fugitivo covarde. O primeiro passo era Ramiro. A clínica São Lucas era imponente, com seguranças discretos na entrada. Entrei com a pasta sob o braço, parecendo um visitante oficial. Fui direcionado à administração. A gerente de plantão, uma mulher de meia-idade chamada Helena, tentou me barrar com um profissionalismo frio. O paciente Ramiro não tem autorização para visitas, senhor João, exceto pelos responsáveis financeiros. Eu sou um parente muito próximo do responsável, Rodrigo da Silva. E, como o aviso lhes informou, as contas estão atrasadas há 1 mês. Eu vim regularizar a situação e entender o prognóstico, eu disse, tentando injetar urgência na minha voz. O aviso de atraso era a minha chave. Helena relaxou visivelmente ao ouvir a palavra regularizar. O tratamento é intensivo, senhor João. O custo é elevado. R$ 180 mil já foram acumulados. Precisamos de um cheque nominal ou a transferência integral dos pagamentos em atraso. Senti um arrepio. R$ 180 mil. Além dos R$ 200 mil da hipoteca, Rodrigo estava envolvido em um buraco de quase R$ 400 mil. A ambição dele não era apenas grande, era destrutiva. Eu neguei com a cabeça. O pagamento virá, mas primeiro eu preciso de informações. Quem autorizou esta internação? E a que título? Helena, visivelmente preocupada em perder o pagamento, deslizou um prontuário resumido para mim. O paciente foi internado por trauma encefálico e está em coma induzido. A internação foi autorizada por uma procuração em nome de Rodrigo da Silva, que também é seu sócio na empresa Logística e Consultoria RJ. Ele assinou como responsável legal e financeiro. Logística e Consultoria RJ. O nome da empresa de fachada que hipotecou a casa de Tramandaí. Rodrigo estava se protegendo duplamente. Da lei, forjando a hipoteca, e de Ramiro, internando-o sob sua responsabilidade, mantendo o controle sobre ele. Pedi para ver o paciente. Helena hesitou, mas a promessa de dinheiro novo era mais forte. O quarto de Ramiro era silencioso e branco, preenchido apenas pelo som rítmico dos monitores. O homem na cama era jovem, pálido, conectado a tubos e máquinas. Ele não era um agiota ou um criminoso poderoso. Era um homem à beira da morte. Enquanto eu observava, lembrei-me do sedativo. Perguntei a Helena sobre os medicamentos. Sim, ele precisou de sedativos fortes para estabilizar. Mas há um detalhe estranho. Helena murmurou, olhando em volta. No último mês, antes da fuga do seu filho, Patrícia, a nora, vinha aqui frequentemente. Ela insistia em trazer medicamentos que, segundo ela, haviam sido receitados pela clínica, mas que eram comprados externamente. Sedativos leves. Ela dizia que era para ajudar nos momentos de pico de dor. Achamos estranho na época o sedativo de Fátima, comprado após a morte dela, usando a identidade dela, não para Ramiro no coma, mas para Patrícia ou Rodrigo, talvez para acalmar alguém que ameaçava acordar, ou, o que era mais provável e aterrorizante, para forjar a assinatura de Fátima com ela incapacitada. A confirmação da conexão me deu náuseas. Saí da clínica sem prometer o pagamento, mas com a cabeça girando. Ramiro era a vítima silenciada, o elo que ligava a fraude financeira à potencial violência. Nos dias seguintes, o Dr. Ricardo me deu o veredito da perícia grafotécnica. João, a perícia é conclusiva. A assinatura de Fátima no contrato da Zona Norte é uma falsificação grosseira, feita por alguém com pouca habilidade e sob pressão. A sua assinatura no mesmo documento parece ter sido obtida com o uso de um carimbo ou rastreio, provavelmente enquanto você estava distraído pelo luto. É fraude evidente. Com isso, podemos anular o empréstimo da Zona Norte, embora a briga seja longa. Ele fez uma pausa. Mas a assinatura de Patrícia na hipoteca de Tramandaí é real. Ela assinou como garantidora, e isso torna o caso da casa de praia legalmente mais complexo e mais difícil de reverter no prazo que temos. A informação era um divisor de águas. Eu tinha uma chance real de salvar o meu lar, na Zona Norte,
Mas a casa de Tramandaí exigiria uma luta jurídica que poderia levar anos, drenando o restante da minha saúde e meus recursos. Os 25 dias se esgotaram em uma névoa de ligações e documentos. O silêncio do telefone, que antes era de ausência, agora era de luta. Na manhã do 26º dia, sentei-me à mesa de café, não para o ritual, mas para o balanço final. Olhei para o pequeno armário onde guardávamos as fotos de Tramandaí. Fátima e eu na varanda. Rodrigo criança brincando na areia. Era um lugar de memórias, mas era um lugar que eu não visitava desde que ela se foi. Era um espectro, não um lar. Aceitar a perda de Tramandaí significaria entregar um pedaço da minha vida, mas salvar a totalidade do meu futuro e a dignidade de Fátima. A verdadeira dívida não era o dinheiro. A verdadeira dívida era a ilusão que eu mantive sobre meu filho. Liguei para o Dr. Ricardo. Vamos lutar pela Zona Norte. Deixe a casa de Tramandaí ir. Ele não questionou. Apenas me deu as coordenadas. O encontro com Fábio e os advogados do banco seria em menos de 1 hora. Desta vez encontrei Fábio e sua equipe no salão principal do Banco X. O ar-condicionado estava excessivamente frio, e o luxo do mármore parecia zombar da minha perda. Dr. Ricardo foi direto ao ponto. O Sr. João da Silva está disposto a conceder a execução da hipoteca de Tramandaí, garantida pela Patrícia da Silva, no valor de R$ 70.000, em troca do encerramento imediato de toda e qualquer ação judicial sobre o imóvel da Zona Norte, que possui perícia grafotécnica comprovando a fraude nas assinaturas. Fábio piscou. Eles esperavam uma luta total, não uma rendição parcial estratégica. A execução rápida de um imóvel, mesmo que de menor valor, era uma vitória para o banco. O banco aceita os termos. Fábio respondeu, o sorriso reaparecendo, mais largo e satisfeito. Tramandaí será leiloada para cobrir a dívida empresarial. A execução da Zona Norte é suspensa, dependendo da ratificação dos laudos da perícia e do formal encerramento do caso por parte de Rodrigo da Silva, que permanece o devedor principal. Eu assinei os papéis de concessão, sentindo uma dor aguda e rápida no peito. O último elo material com os verões de Fátima estava cortado, mas ao mesmo tempo, eu senti o peso da fúria e da incerteza ser substituído por uma estranha leveza. Eu não estava mais fugindo. Fábio, pela primeira e última vez, me olhou com algo próximo ao respeito profissional. O senhor demonstrou bom senso, João. Essa é a melhor solução. O processo da dívida de Rodrigo não é mais seu problema, a não ser que ele retorne a Porto Alegre. Ele fez uma pausa, o tom baixo. Mas tome cuidado. O dinheiro do empréstimo de Ramiro não era apenas capital de giro. Era uma grande lavagem. Seu filho se envolveu com pessoas que não pertencem ao mundo dos bancos. Elas não se importam com imóveis. Saí do banco um homem com uma casa a menos, mas com o coração mais leve. O Dr. Ricardo me prometeu. A Zona Norte estava segura. Agora a última peça, ele disse. Você comprou tempo. O que a investigação sobre Ramiro e o acidente revelou? Eu relatei os achados na clínica, a farsa da logística RJ, a pressão de Ramiro e o uso dos sedativos de Fátima pela nora. Enquanto eu voltava para casa, finalmente em paz com a perda, o celular vibrou. Era o investigador. A voz dele estava tensa. João, Rodrigo não está em São Paulo nem em pensão. Rastreie a conta de e-mail que você usou para contactá-lo. O IP é internacional, mas ele não está em um lugar seguro. Ele está em Foz do Iguaçu, e ele está tentando atravessar a fronteira. Não é uma fuga para um novo emprego. É uma fuga desesperada, e eu sei por quê. Meu corpo gelou. Foz do Iguaçu. Não era o interior de São Paulo. Era a tríplice fronteira, a rota dos fugitivos e do crime organizado. Por quê? Perguntei, sentindo meu estômago embrulhar. Rodrigo estava tentando reativar o negócio de criptomoedas, mas ele fez algo muito pior. Ele não apenas abandonou Ramiro no hospital. A Patrícia mentiu sobre um detalhe. O acidente de Ramiro não foi um acidente. Foi um atropelamento. E o carro que o atropelou estava no nome de Fátima. Rodrigo estava dirigindo. O silêncio do meu carro era esmagador. Meu filho não era apenas um ladrão e um trapaceiro. Ele era um assassino em fuga.
e eu era o único elo que restava para a justiça. Eu havia vendido a memória de Fátima para salvar a casa. Agora, eu tinha que salvá-la de ser cúmplice de um homicídio. O último ato da minha vida não seria a defesa do meu patrimônio, mas a caça ao homem que eu criei. E Foz do Iguaçu era o meu destino. Eu não fui a Foz do Iguaçu. O Dr. Ricardo me proibiu, é claro. Minha parte na caçada não seria cruzar o país, mas entregar as evidências. Com a confissão de Patrícia, a comprovação da fraude nas assinaturas e a ligação do carro de Fátima com o atropelamento de Ramiro, um assassinato potencial. O que antes era um problema financeiro familiar, tornou-se um caso criminal complexo, envolvendo lavagem de dinheiro e homicídio. O advogado cuidou de tudo. Nos dias que se seguiram à minha negociação com o banco e a revelação da localização de Rodrigo, senti-me esvaziado, mas finalmente livre. Entregar meu filho à justiça foi o ato mais difícil e, paradoxalmente, o mais libertador da minha vida. Eu não estava mais sustentando a farsa. 6 meses se passaram desde aquele momento de virada. A vida, essa velha teimosa, seguiu adiante. Eu saí de Porto Alegre. Não para fugir como Rodrigo, mas para me curar. Conforme o combinado com o Banco X, o leilão da casa de Tramandaí ocorreu, cobrindo, em parte, a dívida empresarial. O Dr. Ricardo, munido da perícia grafotécnica, conseguiu anular a hipoteca da Zona Norte, salvando o apartamento onde eu morava. Mas eu não podia mais ficar ali. O silêncio daquele apartamento, o mármore frio onde Patrícia chorou, a porta onde Fábio me humilhou, o lugar que Rodrigo tentou destruir, eram lembranças físicas pesadas demais. Eu vendi o apartamento da Zona Norte e me mudei para um imóvel menor, mais antigo, no bairro Moinhos de Vento, um lugar que Fátima e eu nunca frequentamos muito. É um apartamento que exige pintura e pequenos reparos, mas é meu. Não tem memórias, mas tem potencial. Está inteiramente quitado, livre de dívidas e livre de fantasmas. Estou mais pobre, é verdade. O que sobrou da venda do apartamento grande foi suficiente apenas para cobrir as custas judiciais e garantir uma reserva modesta. Estou mais fraco fisicamente, a jornada de luto e a caçada por Rodrigo deixaram marcas. Mas a obsessão que me consumiu por meses finalmente desapareceu. Minha rotina está de volta, mas é mais simples, mais autêntica. Acordo às 7, tomo meu café preto, escuto o noticiário. Não há mais a necessidade de vestir a armadura ou de sorrir para Dona Lúcia. O que restou de mim é um homem de 72 anos que se redescobriu na honestidade da perda. O destino de Rodrigo foi o que tinha que ser. Ele foi detido ao tentar atravessar a fronteira em Foz do Iguaçu. A Polícia Federal estava à espera, graças às informações coordenadas pelo Dr. Ricardo e o investigador. Ele está sob custódia, aguardando julgamento pelos crimes financeiros e pelo atropelamento de Ramiro, que, segundo o último relatório que li, permanece em coma induzido. Eu não o visitei. Eu não ligo. A ligação no posto de gasolina, naquela madrugada fria, foi o meu adeus. O Dr. Ricardo me enviou os papéis finais do processo. A Patrícia, cooperando com as autoridades em troca de clemência, o que o advogado chamou de prisão domiciliar branda, testemunhou contra ele, detalhando a fraude nas assinaturas e o uso do carro. A cumplicidade dela salvou minha casa na Zona Norte e condenou meu filho. Naquele dia, sentado à mesa de centro do meu novo apartamento, uma carta chegou. Não era do banco. O envelope era simples, sem selo aparente, postado de alguma cidade anônima, sem endereço de remetente. Eu reconheci a caligrafia apressada de Rodrigo. Abri a carta sem pressa, com as mãos firmes. O texto era oco, repleto de autopiedade. Ele lamentava a má sorte e a traição dos sócios, minimizando suas ações como erros de cálculo. Ele pedia perdão de forma superficial, dizendo que entendia que eu não o perdoaria, mas que esperava um dia ter a chance de explicar a verdadeira história. Nenhuma palavra sobre a hipoteca da casa de Tramandaí, nem sobre o trauma de Ramiro, nem sobre o luto de Fátima. Ele me culpava por ter escolhido a mediocridade. Eu li a carta uma única vez. Não senti raiva, nem tristeza, apenas um cansaço profundo.
e a certeza de que o homem que a escreveu era um estranho para mim, alguém que eu havia amado e perdido para uma ganância estúpida. Levantei-me, fui até a pequena lareira que o apartamento antigo possuía e acendi o fogo. Segurei o papel por alguns segundos, observando a letra apressada, o último fantasma de Rodrigo. Então soltei a carta. O fogo lambeu a borda do papel, subindo em uma chama laranja, consumindo a mentira, a culpa e o perdão vazio. Fiquei ali, observando as cinzas flutuarem no ar quente, até que restou apenas uma mancha preta no fundo da lareira. Eu não respondi. Eu havia perdido meu filho, minha casa de veraneio e 10 mil reais da coleção de Fátima. Mas eu salvei meu nome e meu lar. O mais importante, eu salvei a memória de Fátima de ser cúmplice de um crime. Olhei para a janela. O inverno de Porto Alegre havia chegado, frio e úmido. Mas pela primeira vez em muitos meses, o silêncio do meu apartamento não era ensurdecedor. Era apenas o som da aceitação. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do João. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir, e que Deus abençoe seu caminho.